Vamos continuar pintando, continuando com o olhinho que nós começamos. Nós passamos o menta, passamos o verde pântano, aí deu branco, clareando a parte de dentro do menta. E vamos continuar agora com o pântano. Passamos um pouco do branco do menta para o pântano. Nós vamos chegar aqui dentro do pântano e vamos puxar um pouco mais de branco, ó. Só um pouco, não muito. Do outro lado também. Tira o excesso do pincel quando você achar que tem muito. Ó, tá bom? Aí você vem com o pântano, você pega novamente o pântano na ponta do pincel. Eu vou pegar um pincel menor. Ó, tô pegando um pincel menor. E dá uma contornadinha nele aqui embaixo, ó. Bem de leve, ó. Ó. Tá bom? Aqui ele ficou redondinho de novo, ó. Ficou com luz na parte de baixo e na parte de cima. Ok? Feito isso, nós voltamos, damos uma esfumaçadinha novamente, ó, bem pouquinho, pra não sumir o contorno, ó. Pega o preto, com o preto nós vamos fazer essa parte daqui de cima, ó. Aqui, se você quiser, ó, você já contorna essa parte daqui de cima, ó. Ó. Bom? Feito isso, pega um pincelzinho filete, bem fininho, que você tem o costume de usar. E com o preto, ó, o que você faz? Você já puxa a parte de baixo, ó. Quando você puxa, você já puxa que o final tá fazendo um cílio, ó. Puxa o outro. Contorna o olho, ó. Contorna o outro lado também. Tá bom? Aqui em cima, nós puxamos um cílio grande no meio. Puxa um médio de um lado. E mais 2 aqui na parte de baixo, ó. Chegando aqui no final, você puxa 1 e 2. Faz a sobrancelha. Nós vamos contornar o outro olho, ó. Aqui em cima nós já contornamos, mas a gente puxa, ó, fazer o cílio grande. Faz um médio aqui em cima e puxa mais 2 aqui embaixo. Que você já faz a sobrancelha, ó. Contorna a outra lateral. Contorna essa parte de baixo, ó. E já puxa aqui o cílio, ó. 1, 2. E aqui também. Você já puxa 1 e 2. Ok? O celular na frente é difícil de fazer o olho. Fica complicado. Mas a gente tenta. Feito isso aí, nós vamos deixar ele secar pra dar luz. Enquanto ele seca, vamos ver se a gente consegue finalizar ele hoje. Nós vamos pintar o osso. Tá bom? Pode mostrar o osso. Vou te falar as cores que nós vamos usar no osso.
palha, ocre ouro, caramelo, sépia e o branco, ok? Tô só pintando tô só fechando as tintas aqui um pouquinho. Ó, aqui tá o urso todo. Nós vamos usar palha, ocre ouro, caramelo e sépia. Então, vamos pegar o palha e vamos preencher ele todinho. Ok? Deixando só a gravatinha e o narizinho dele. O restante tudo nós preenchemos. Vamos lá. Ó. Deixei o narizinho, vou contornando ele, ó, o nariz. Agora nós vamos pintar essa partezinha daqui de baixo. Cuidado com a mãozinha dela para você não borrar. Contorna o lacinho do pescoço. Ó. Vou cobrir toda a mãozinha dele, o bracinho e a mãozinha. Vou fazer aqui o outro lado. Vamos fazer a barriguinha dele. As pernas. Pronto, passei o palha por ele todo. Depois do palha, nós vamos vir com o ocre ouro, dando um leve sombreado. Então, vou pegar aqui o ocre ouro. O lado da mão do lado esquerdo, você não passou. Aqui? Passei. Não, hoje eu estou com um especialista aqui do meu lado, minha mãe. E tá aqui me olhando pintar. Então, vamos lá. Vamos continuar pintando aqui o ursinho. Vou virar assim, que eu acho que assim você enxerga melhor. Vamos usar o ocre ouro. Vamos dar um sombreado com ocre ouro. Só um segundo. Ó, com o ocre ouro, o que eu faço? Eu dou um contorno nele e vou puxando, ó. Aqui eu dou um leve contorno, ó, e dou uma puxadinha. Continuo. Aqui eu vou sombrear um pouco mais, ó. E vou espalhando, olha. Essa parte daqui de baixo, perto do bracinho dela, também passo o ocre ouro, ó. Vou espalhando. Nota que no meio tá sempre ficando mais clarinho, mais escurinho só nas laterais, ó.
Aqui dentro da orelhinha dele tem aquela outra partezinha. Então, o que a gente faz? A gente contorna, ó, e espalha lá de fora. E aqui a gente continua espalhando, ó. Tá vendo? Puxa, ó. Não vai ficar marca assim. Aqui do outro lado também nós vamos fazer a mesma coisa, ó. E vamos espalhar. Aí ficou só com a tonalidade do palha aqui dentro. Ok? Ó. Vamos. Aqui perto, nós vamos deixar mais claro. Aqui perto da gravatinha dele, a gente deixa um pouco mais escuro embaixo do nariz. Mas aqui perto dos olhos vai ficar um tonzinho mais claro. Tá bom? Vamos partir aqui pros bracinhos dele, ó. Eu tô sempre passando, espalhando, ó. Passo, dou um contorno, depois eu venho espalhando a tinta, esfumaçando, circulando o pincel, para que a tinta mescle uma com a outra. Vou dar o sombreado aqui embaixo do bracinho, ó. E vou puxar a tinta para baixo. Essa parte aqui da perninha, eu vou dar uma sombra um pouquinho maior, que ela tá embaixo da barriguinha. Aqui também ela tem que ter uma sombra um pouco maior, porque ela tá embaixo dessa outra. E a parte de fora a gente só esfumaça, ó. Essa parte aqui nós vamos deixar bem mais clarinha. E aqui nós vamos dar um contornozinho para ficar um pouquinho mais escuro, ó. Aqui a gente só passa o pincel sujo, ó. Pronto. Dei um sombreado com o ocre ouro. Ficou algumas partes que eu quero um pouquinho mais claro, eu volto com o pincel lavado, ó. Dou uma clareadinha. Ok? Agora nós vamos pintar. Nós vamos usar caramelo e o sépia, que é pra reforçar essa sombra dele. Vou pegar o caramelo e vou pegar o sépia. Caramelo vai estar aqui. Vou colocar no godeiro para não correr o risco de sujar o meu. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vou usar primeiro o caramelo, que eu vou reforçar algumas sombras dele para ficar. Vou tirar todo o excesso do caramelo, vou vir só com o pincel um pouquinho sujo e vou passar onde eu quero que tenha mais sombra, ó. Aqui embaixo, na perninha. Às vezes no projeto vem assim, as cores que nós vamos usar, ocre, ouro, caramelo, sépia, mas não fala em que lugar que nós vamos passar. E aí você tem que olhar para o desenho e enxergar onde está essa cor que ela pediu para você usar.
Você olha e enxerga a tonalidade da cor, mesmo misturado as outras cores juntas, várias outras cores juntas estando ali misturado, você consegue ver, consegue notar a diferença das cores. Dei ali um sombreado leve na perninha com caramelo. Vou dar aqui embaixo da mãozinha dela, ó, bem pouquinho, ó, só o pincel sujo, ó. Aí eu venho aqui em cima também da mãozinha dela, eu dou um leve sombreado com caramelo. Olha, aqui na patinha também, ó, na mãozinha, também dou um sombreadinho. Aqui no rostinho eu vou dar como se fosse um rosa chá, ó. Nas bochechas vai ficar o caramelo sendo usado como se fosse um rosa chá, mas não é. Aqui é o caramelo, tá bom? Aqui em cima. E um pouquinho aqui para escurecer aqui nas orelhinhas, ó. Eu passo um pouquinho e dou uma espalhadinha. Feito isso, eu vou pegar o sépia, vou tirar todo o excesso do meu pincel e vou reforçar algumas sombras só com sépia, ó. Aqui embaixo no pezinho, ó. Eu vou dar uma reforçada nessa dobrazinha. Aqui também, ó. Eu dou uma reforçadinha. Venho no encontro das pernas, ó. Ok? Aqui em cima também quero dar uma esfumaçada, ó. Que é com sépia, tá bom? Aqui, pra dividir o corpinho da cabecinha, ó. Eu venho dando um leve sombreado com sépia. Vou passar aqui nas orelhinhas, olha. Eu passo, depois espalho, ó. Não deixo assim a tinta. Eu passo, depois eu venho com o pincel, dou uma reboladinha com o pincel, ó. E dou uma espalhada nele, tá bom? Nós vamos usar o rústico para fazer o narizinho dele. Essas cores aqui já pode fechar. Vou pegar um pincel menor pra gente fazer o nariz, ó. Quero fazer o nariz dele com o rústico. Eu gosto mais. Já puxo ali a sobrancelha, ó. Faço a bolinha do olho com o próprio pincel que eu tava pintando embaixo, olha. Sujo do rústico. Eu venho e faço a bolinha do olho dele, ó. Tá bom? Pego o pincel filete, ó, e puxo o risquinho do narizinho dele, tá bom?
Só uma consertadinha aqui. Pronto. Aqui eu vou dar uma prespontadinha. Bem de leve também. Tô com rústico, ó. Só pra marcar. Ó. Isso é só uma prespontadinha de leve, ó. Só pra marcar os espaços onde nós vamos fazer o batidinho depois para fazer o pelinho. Tá bom? Agora nós vamos pintar esse lacinho dele. Esse lacinho dele nós vamos usar praticamente as mesmas cores do vestido dela. O amora e o berinjela. Ok? Vamos então começar com o amora. Vou pegar um pincel pequeno, porque o espaço ali é pequenininho. Vou usar esse pincel da linha 326, tamanho 4 da conta. Então, vamos lá. Pode cobrir ele todo com amora. Pega o berinjela, pincel pequeno. E o que a gente faz? Nós contornamos essa parte de cima, essa bolinha do centro, essa parte de cima aqui com berinjela, ó, e a bolinha, tá vendo? Feito isso aí, nós contornamos, nós vamos espalhar um pouquinho pra baixo. Só um pouquinho. Não muito, ó. Agora dá pra ver direitinho, nem encostei mais perto. Ó. Vou puxar um pouco pra baixo, ó. Aí dei um sombreado na parte de cima, tá vendo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o branco. E vamos dar luzes. Ó, pega essa bolinha. Dá uma circuladinha nela com branco. E na parte de baixo, ó, você passa o branco. Depois que você passou o branco, você pega e dá uma espalhadinha nele, ó. Pronto. Olha. Ficou pronto o nosso lacinho. Tá vendo? Agora, eu não vou poder fazer os pelinhos agora. A gente tem que deixar secar. Então, os pelinhos... Ó, aqui eu vou passar branco no nariz, ó. Passa um pouquinho de branco. Dá uma puxadinha pra baixo. E deixa lá a parte de cima com uma marquinha maior de branco. Tá bom? Não vou poder fazer... Eu tenho que esperar secar. Igual no olho dela. Tem que esperar secar para dar a luz de branco. Acho mais bonito. Então, no próximo vídeo eu já venho fazendo os pelinhos dele com o pincel pata de vaca. Eu vou até te mostrar qual é o pincel pata de vaca. É esse daqui, ó. Ele parece realmente uma pata. Tá vendo? Você pega o menor que você tiver, porque ele é pequenininho. Ou então também a gente pode usar o pincel pituá, que é o pincel redondo. Que é esse pincel aqui. E aí, no próximo vídeo eu já venho fazendo os pelinhos dele e também os cabelos dela. Mas, antes de sair, nós vamos usar o pinta-bolinha com a tinta branca e dar os pontos de luzes aqui do olho. Vou usar o pinta-bolinha com a bolinha no tamanho 4 para fazer a bolinha maior daqui de cima, olha. Vou fazer um, vou fazer no outro.
Isso. Com a bolinha no tamanho 1, eu faço a outra bolinha aqui da lateral. Menorzinha, ó. Ok? Aqui embaixo também, com a bolinha número 1, eu venho aqui no verde pântano, olha, e faço uma bolinha pequenininha, ó. Aqui também, no verde pântano, eu faço uma bolinha pequenininha. Aí, como eu tenho que deixar secar para dar uma luz seca nesse olho e para ele ficar, eu não posso mexer nele hoje e nem no ursinho também eu não posso fazer os pelinhos. Nós vamos deixar os cabelos e o urso para fazer no próximo vídeo. Beijos e tchau!